então vamos lá executar uma análise exploratória dos dados. Essa análise ela tem por objetivo remover todos os dados discrepantes ou informações que não condizem com o coletado a campo, para que posteriormente a gente possa inserir num SIG e gerar mapas ou análises mais elaboradas desses dados. Eu gosto de trabalhar bastante com o Excel, porque o Excel nos dá a possibilidade de manipular o que nós queremos. E antes de começar com a análise exploratória, eu recomendo padronizarmos o Excel, e em função dos vários softwares que nós trabalhamos, eu sempre padronizo as casas decimais para ponto, separador de casas decimais ponto, e para nós executarmos uma análise, uma estatística descritiva, nós temos que habilitar no Excel também um suplemento para análise de dados. Então, primeiramente vamos alterar o Excel para ponto, para decimal. Então, cliquem no botão do Office, opções do Excel, e aí na pasta avançado, removam o usar separadores de sistema e indiquem a ele que vocês querem separador de decimal ponto, separador de milhar vírgula. Ok, então o nosso Excel já está configurado para ponto, para separar casas decimais, e agora vamos habilitar o suplemento análise de dados. Então, da mesma forma, opções do Excel, agora a pasta suplementos. Na pasta suplementos, cliquem no botãozinho ir e aí habilitem ferramentas de análise. Ok, vamos na janela dados e aí a análise de dados já está habilitada. Próximo passo então é a importação dos dados. Eu tenho aqui alguns dados de colheita, são 2 arquivos, nós vamos agrupar esses 2 arquivos em um só, e a partir daí fazer algumas análises para verificar dados discrepantes. Então eu vou abrir o arquivo, esses arquivos eles estão no formato texto, extensão txt, então nós temos que informar ao Excel para ele mostrar todos os arquivos, e aí eu tenho os 2 arquivos aqui. Vou selecionar os dois. Para selecionar os 2 arquivos, eu clico em um, seguro o Ctrl pressionado e clico em outro. Abrir. E agora, como ele é um arquivo texto, nós temos que informar o Excel qual é a delimitação de coluna para que ele possa entender esse arquivo. Então, esse arquivo ele é delimitado. Avançar. Ele já selecionou tabulação, ele já separou por colunas, então ok, avançar. Nós estamos verificando aqui que o separador decimal é ponto, o nosso Excel já está configurado para ponto. Caso não esteja, eu tenho que clicar em avançar e informar para ele aqui que o separador decimal é ponto e o separador de milhar é vírgula. Ok, concluir. Importou primeiro arquivo, então aqui está ok. Próximo passo, idêntico ao primeiro, né? Os 2 arquivos são iguais. Vou clicar em avançado, não há necessidade porque nós já configuramos o Excel, mas para que não haja problema nenhum, é sempre bom informar. E concluir. Então nós temos 2 arquivos aqui, o campo 1B e o campo 1A. Ok? Então eu vou pegar o 1B,
Vou selecionar meus dados, escolho as 4 colunas. Para que eu selecione até o final, eu clico em Ctrl, seguro o Shift pressionado também e setinha para baixo. Ele vai até a última linha de dados que ele encontrar. Vou copiar essa seleção, vou lá na planilha 1A, vou até o final dela. Para isso eu pressiono Ctrl e setinha para baixo. Se eu não apertar o Shift eu não seleciono. Venho na próxima linha em branco e vou colar aquela minha seleção. Ok? Então está aqui. De novo, Ctrl setinha para baixo, eu vou até a última linha. Então eu tenho 9020 com o cabeçalho, então 9019 linhas de dados. Ok. Desta forma, então, eu tenho um arquivo com aqueles dois iniciais. Vou salvar esse arquivo com outro nome. Então eu vou dar um nome para ele aqui. Vamos colocar aqui produtividade. Salvar. Bom, uma primeira análise e que eu gosto de fazer é, primeiramente, podemos fazer uma estatística descritiva desses dados brutos, sem a remoção de nenhum discrepante, para ver como é que ele se comporta. Então, para isso, nós vamos vir aqui em Análise de Dados e selecionar Estatística Descritiva. Ok. O intervalo de entrada, então, eu clico aqui nesse botão e seleciono todos os meus dados de produtividade. Para isso, eu clico na primeira célula aqui, Ctrl, Shift e setinha para baixo, ele vai até o último. Como eu selecionei lá a primeira linha, onde contém o cabeçalho, eu informo para ele que a primeira tem um rótulo. Isso é interessante para a gente saber qual análise de que dados a gente está analisando, né, para não se perder futuramente. E eu vou colocar isso numa nova planilha. Então vou colocar aqui Stat, Produtividade. E vou pedir para ele um resumo estatístico. Ok? Então aqui está o resumo estatístico da produtividade. A grosso modo, é interessante nós verificarmos a média e a mediana para verificar se há se elas estão alinhadas. O desvio padrão em relação à média nos dá uma ideia de dispersão dos dados, né, e concentração. Valores mínimos e máximos. Ok? Então aqui já nos dá uma base de como os nossos dados, qual é o comportamento dos nossos dados. Obviamente tem muita produtividade zero, né, e valores máximos de 17.592 quilos por hectare, que para café é bastante. Então aqui já eu tenho indícios de que há dados discrepantes. Então, primeiramente, só para a gente ter uma ideia de como esses dados se comportam, selecione novamente a coluna Produtividade, toda ela. Então, clique na primeira célula, Ctrl Shift e setinha para baixo, depois selecionado, inserir e gráfico de colunas. Escolham o primeiro gráfico, peguem o gráfico e movam ele, então clique nesse botão mover gráfico e vamos mover para uma nova planilha. Então vou colocar aqui colunas e ok. Então ele vai tirar o gráfico de lá e colocar como colunas. Então aqui a gente já pode observar que alguns pontos ficaram com produtividades bem acima do normal, né? E num primeiro corte, eu acho que nós não prejudicaríamos nossos dados se nós cortássemos aqui em 5.000 quilos. Tá?
vale lembrar que a interpretação dos dados ela é diferente para cada área, para cada situação, e cada um tem uma forma de analisar, ok? Mas aqui ele já dá uma ideia de como foi o comportamento dos dados nessa área, né? E eu já tenho um número aqui que eu posso recortar ele, que pelo que eu estou vendo nesse gráfico, ele não vai prejudicar muito nossa informação. Isso aqui realmente são dados discrepantes. Um próximo passo é pegarmos esses dados e eu vou gerar um gráfico de dispersão, e esse gráfico de dispersão vai representar a nossa área. Então, para que a gente consiga fazer um gráfico adequado, né, e esse gráfico, entre aspas, seria o mapa da nossa área, tá? Porque como eu vou gerar um gráfico de dispersão, cada ponto então vai ficar no seu local exato, e isso vai dar uma ideia da dispersão desses pontos na área. Para isso, eu vou inverter as nossas colunas A, B e a C. Por quê? Porque latitude, se nós olharmos ela na esfera, ela seria o nosso eixo Y e a longitude o nosso eixo X. Então, como nós vamos montar um gráfico de dispersão, vamos inverter aqui para ficar X e Y, ok? Então eu vou inserir, clica com o botão direito em cima da coluna D e inserir. Feito isso, clica em cima da coluna B, a setinha vai ficar virada para baixo, vem até a borda da seleção, o cursor vai se transformar numa cruz, clica, segura pressionado e desloca até a coluna D. Feito isso, vamos à coluna B, clica com o direito e exclui ela. Ok? Então agora a gente tem X e Y. Vamos selecionar a longitude e a latitude, Ctrl Shift, setinha para baixo, e vamos inserir um gráfico de dispersão. Ok? Então tá aí. Vamos mover ele também para uma nova planilha. Então eu vou colocar aqui como mapa. É um gráfico de dispersão, mas representa o mapa da área. E aqui a gente já pode observar que tem pontos que estão fora da área. Então, primeiramente, vamos eliminar esses pontos. Então, como é que eu faço para eliminar ele? Neste caso aqui, nessa área, um ponto de corte que eu já consigo eliminar seria em função da nossa longitude, ok? Esse título está errado, né? Ele pegou automaticamente lá. Então aqui nós temos a longitude e aqui a latitude, ok? Então se eu cortar essa longitude desse ponto para cima, eu vou eliminar todos esses pontos discrepantes. Então como é que eu faço isso? Vamos lá no começo. Cliquem, selecionem todos os seus dados, ou como essa planilha só tem essas informações, cliquem nesse botão à esquerda, ele vai selecionar toda a sua planilha. Nós vamos em classificar e filtrar, personalizar classificação, e eu vou escolher a coluna da longitude. Então eu vou selecionar a longitude do menor para o maior. Vou dar um OK. Né? E se nós observarmos, aqui estão as longitudes dos pontos que estão fora. Então vamos eliminar essas longitudes. Então eu clico aqui na linha 2, bem em cima do número 2, a hora que o cursor estiver apontado para a direita, clico, seguro pressionado e vou arrastando até aonde eu tenho a transição das longitudes. Retorno aqui ao canto, clico com o direito, excluir.